Este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet, na nossa mais nova tela de exibição, o futuraplay.org, aí para você na tela. Pelo Futura Play, você assiste a nossa programação quando e onde quiser. E o melhor, não precisa de cadastro, é só apertar o play e pronto. O café é uma ótima companhia para vários momentos do dia e normalmente nos mantém despertos. Pesquisadores já disseram que em excesso ele pode fazer mal ao estômago, mas também já disseram que é uma boa fonte de substâncias antioxidantes. Esses grãos já valeram ouro e interferiram até na nossa política. No período da República Velha, por exemplo, São Paulo, importante produtor de café, e Minas Gerais, importante produtor de leite, se alternavam no comando da presidência da República, celebrando a política do café com leite. Hoje, o café brasileiro é consumido em quase 130 países e a última safra nos colocou no posto de principal produtor e exportador de grãos. Bem, o café é a estrela da nossa conversa agora aqui no estúdio e eu recebo Ana Luísa Martins, doutora em História Social e autora do livro História do Café, Paulo Guzmão, médico nutrólogo, e também Emílio Afonso Rodrigues, barista. Boa tarde para vocês. Bem-vindos ao Conexão Futura. Obrigado. Quero começar a conversa. Queria saber, vocês já tomaram um cafezinho antes da conversa aqui? Com certeza. Com certeza. Aliás, esse é o melhor momento para tomar um café, um intervalinho, na minha opinião, do trabalho, um momento de respirar, colocar as ideias em ordem. Eu acho que funciona para mim. Funciona para vocês também? Buscar novas energias para o trabalho seguinte. Exatamente, né? se renovar. Agora, Ana, queria começar com você, para valer a conversa. Onde surgiram os primeiros grãos, né? De onde veio a notícia desse produto? Curiosamente, associam muito café à Arábia, não é? Mas, na verdade, ele é originário da África, da região da Etiópia, descoberto por volta de 1500 e pouco, mais ou menos, depois de Cristo. Há uma lenda que tem alguns traços de verdade, de que havia um pastor que trabalhava com as suas cabras, e na medida em que elas comiam as frutinhas vermelhas do pé de café, elas ficavam mais saltitantes, subiam as montanhas com mais rapidez, e essa notícia se propagou pela região, então passaram a comer a frutinha de café como fruta, e realmente se sentiam mais dispostos. Num segundo momento, quando já essas frutinhas interessantes passam para a Arábia, atravessam o Mar Vermelho, passa para a Arábia, elas vão ser servidas maturadas. E aí se produz até uma cera, uma pasta, e ela serviu muito para os monges passarem noites em rezas, enfim, ficarem acordados e suportarem as horas longas da sua oração. E, finalmente, os árabes descobriram uma forma de coar o café, de fazê-lo justamente como uma bebida, e na medida em que há esse teor estimulante, há quem diga até afrodisíaco, o Dr. Paulo vai poder dizer melhor se ele é afrodisíaco ou não. Na medida em que ele tem essa potencialidade, ele vai criar, então, vão surgir as casas de café, que até então não existia. E isso é muito importante porque o café foi responsável, isso universalmente, pela sociabilidade que se criou em torno de uma mesa de alimento, em torno de um convívio, porque aí passaram a surgir os cafés. Coisa que não existia antes, que eram umas tabernas de vinho, mas os vinhos, bebidas alcoólicas, levavam evidentemente a embriaguez, e no caso do café não, era um estimulante. Voltaire dizia, por exemplo, que quando tomava café ficava mais inteligente, um Voltaire dizia isso, tudo bem, são lendas que perpassam, aliás, há muitas lendas em torno do café, porque a própria fruta traz esse ingrediente de mistério do Oriente, era considerado o elixir do Oriente, então havia essa vontade de se apropriar do café, não só como uma bebida saborosa, mas mais tarde, como nós podemos falar daqui a pouco, como produto do comércio e de alta rentabilidade. Você falou das lendas, é justamente esse o tema, o foco da minha primeira pergunta para o Dr. Paulo. Em relação ao consumo hoje, o que é lenda e o que é verdade em relação ao consumo do café? Bom, a lenda... Existe muita lenda em relação à parte digestiva, né? O café é muito considerado como uma substância
que gerar acidez, refluxo. Na verdade, o café tem sim uma ação aumentando a produção do ácido clorídrico, do ácido do estômago, tem sim uma ação diminuindo a competência de um esfíncterzinho que a gente tem aqui, que é o esfíncter esofagiano. Então, teoricamente, ele poderia aumentar o refluxo, mas os estudos mostram que o consumo do café não induz doenças de refluxo, não induz gastrite e nem piora essas condições pré-existentes. O que se considera é que existe uma sobreposição de maus hábitos, né? O café frequentemente é ingerido em um contexto, pessoas que eventualmente fazem uma refeição alta, uma refeição de grande proporção, uma refeição de grande proporção atinge o fundo do estômago, que apesar de chamar fundo é na parte mais superior, e quando a comida chega no fundo do estômago, ela realmente relaxa muito esse esfíncter. Se a comida for gordurosa, o tempo de esvaziamento do estômago é muito lento, então aquilo fica muito tempo ali e promove uma possibilidade maior ainda de refluxo. O consumo de álcool, o cigarrinho depois da refeição, isso é principalmente depois da pessoa deitar-se. Aí, coitado do café, né? O café acaba tendo recebendo uma fama indevida. O fato é que, assim, não é minha opinião, os estudos científicos, isso é muito curioso, porque tem essa história, não, o café aumenta a gastrina, aumenta a produção de ácido clorídrico, relaxa o esfíncter, então automaticamente ele é ruim para o estômago. Mas aí você coloca os estudos e bota pessoas com gastrite usando café em horários diferentes do dia e não piora. Você coloca pessoas com refluxo e o refluxo não aumenta. E na parte cardíaca, por exemplo, é fato que o consumo do café aumenta um pouco a pressão arterial, em 5%, 10%, o que pode ser suficiente para uma pessoa que já é hipertensa entrar numa crise hipertensiva. Mas para uma pessoa com níveis de pressão fisiológica, isso não causa hipertensão. Né? Então tem alguns mitos em relação ao café, tem algumas... Na verdade, não são nem mitos. Eu acho que, à luz dos últimos estudos de 2010, 2011, 2012, estudos prospectivos com uma quantidade de pacientes examinados enorme, centenas de milhares de pacientes acompanhados durante muitos anos, as referências que se tem é que o café é muito mais saudável do que se imaginava, ele protege muito mais do que se imaginava, mas a gente pode discutir sim situações onde o café não é aconselhável. E até por conta dessas novas informações, mais positivas do que negativas, o consumo tem aumentado, não é isso, Emílio? Com certeza. E principalmente no Brasil, o consumo de cafés especiais, né? Nós tivemos uma história no Brasil mais recente, né? A Ana Luísa fala mais da história mais passada, né? E a gente, o que acontecia no Brasil é que até 92, na era Collor, existia uma instituição que era o IBC, e todo o café brasileiro ele era comercializado através do IBC, que era o Instituto Brasileiro do Café. E o IBC e os produtores de café no Brasil, eles não tinham acesso ao consumidor final. Então o que acontecia? O café todo ele era voltado para a exportação e ainda tinha o caso dele ser, no caso, antigamente, né, nessa época, um produto tabelado pela SUNAB. Ele fazia parte da cesta básica da SUNAB. Então, o produtor que quisesse investir em qualidade, em melhoria da sua produção, investir em máquinas, investir no treinamento de pessoal, ele estava simplesmente perdendo dinheiro. Então, se criou uma prática, digamos assim, de quanto pior, melhor. Ou seja, o café que ficava, né, que fica para o brasileiro tomar, é aquele café que não condiz com a expectativa dos grandes mercados, que são Japão, Estados Unidos e União Europeia. Aí, depois de 2001, começa-se no Brasil a ter acesso a cafés de qualidade. O brasileiro começa a conhecer os cafés gourmets, os cafés de qualidade, começa a se falar de barista, que é uma profissão nova no Brasil, né? Eu sou dessa época, eu sou um dos precursores no Rio de Janeiro, né? Quando eu comecei em 2001, há 15 anos atrás, não se falava de barista, a palavra barista era uma palavra desconhecida. Então, muita gente não sabia nem o significado, nada. Exatamente. E eu comecei a minha relação com o café exatamente como o representante comercial de um desses cafés de produtor que tinha ganhado um prêmio internacional, o prêmio Illy, que era o Café Brauna, não sei se eu posso citar nomes aqui, mas foi um café de pequenos produtores que ganhou um prêmio internacional. Então, nós começamos a trazer esse café para o Rio de Janeiro
E era muito interessante porque você trazia o café que foi feito com todo carinho, com todo respeito, com toda dedicação, esmero, né? Porque se tem uma palavra que você pode realmente definir o café é processo. E esse processo produtivo ele precisa ser extremamente cuidado, porque o café tem todas as nuances e todas as coisas que você pode atribuir para o vinho, por exemplo. A questão do terroir, a questão dos microclimas, dos microlotes, dos varietais, tudo isso é pertinente ao café. Só que o café tem uma questão que o diferencia particularmente do vinho. E, aliás, eu diria até que o opõe ao vinho, que é depois de torrado, né, depois que o grão é torrado, ele passa a ter um inimigo que é o oxigênio. Ele é um produto extremamente volátil. Então, de que maneira ele afeta a qualidade do café? Depois que ele é torrado, o que se forma dentro do grão no momento da torra são os óleos essenciais, ou seja, a essência do café estão numa substância que é uma substância oleosa e essa substância tem todos os aromas e todos os sabores do café estão nessa substância. Quando essa substância entra em contato com o oxigênio, ela entra num processo já de envelhecimento e perda. Então, nós vivemos no Brasil um paradigma que é bastante sofrível com relação à qualidade do café que consumimos, porque o nosso hábito de comprar café é o hábito de comprar o café já moído. Ou seja, nessas condições, o óleo já está exposto ao oxigênio. É como se a gente comprasse uma Coca-Cola aberta, ou um vinho, ou uma cerveja que ficou ao sol. Mesmo embalada a vácuo? Mesmo embalada a vácuo. Depois que você abre... O pessoal fala muito hoje de cápsulas de café, mas a principal cápsula do café, a verdadeira cápsula do café é o grão. Eu sou da posição de que o brasileiro deveria comprar o café como se comprava antigamente, em casas que torram o café e vendem em grão. E levar para casa, ter um pequeno moinho e moer somente aquela quantidade que vai usar naquele momento. Né? Nessa condição, você teria uma qualidade melhor de café. Né? Eu queria pegar... Desculpa. Pode acrescentar. Eu queria justamente pegar esse gancho econômico que você perguntou da situação atual do café, para dizer que ele, de fato, foi uma commodity nossa, mas não só nossa, foi também em vários momentos da Europa como um todo, porque ele chega inicialmente plantado nas colônias da Holanda, porque ele era um produto proibido de sair da Arábia. Aí conseguem, afinal, com algumas mudas, fazer toda uma produção em ilhas de propriedade da Holanda. Em seguida, se consegue outra muda que estava no jardim botânico de Luís XIV, e esta muda que estava lá dá um cafezal e é transportada para a Guiana Francesa. Por quê? Porque justamente os países colonizadores viam naquela sementinha vermelha a possibilidade de um novo produto com consumo garantido no mercado. Havia o chá, havia o vinho, mas o café era o que mais atraía exatamente por causa dessas propriedades, do estímulo, do tom excitante dele. E aí, por conta disso, então, nossos administradores, no caso o Palheta, o famoso, vamos dizer, o introdutor do café no Brasil, precursor por ordens régias, traz para o Maranhão, faz o primeiro cafezal lá, mas por conta pouco conhecimento do produto, esse cafezal dele até rende, é um grande cafezal, mas na verdade fica ali amortecido durante todo o século XVIII e o café é mais visto como um produto requintado, um presente caro, um presente régio, que existia nos quintais das casas, nos jardins das casas, melhor dizendo. Mas ele vai descendo por todos os estados do litoral e chega no Rio de Janeiro exatamente no momento em que o ouro das Minas Gerais está em declínio, no final do século XVIII. Tornou-se moeda. Tornou-se moeda e aí, com a chegada de D. João VI da corte aqui no Brasil, vamos investir no café, porque o café lá fora está custando uma fortuna. E nós aqui temos todas as condições para boa produção do café. Terra a perder de vista, mão de obra fácil e barata naquela altura, clima propício.
E até a adaptação nos antigos engenhos, que era muito fácil montar uma fazenda de café em cima dos antigos engenhos, que era o que dominava a paisagem. E aí não custou que, por exemplo, a Floresta da Tijuca virou um imenso cafezal. Foram os primeiros cafezais do Rio de Janeiro foram plantados na Floresta da Tijuca. E daí ele veio descendo, e o preço cada vez mais subindo. E nós nos tornamos, então, monopolizadores do produto, até pelo menos final do século XIX. E tivemos a concorrência da Colômbia, mas no caso da Colômbia é diferente, porque lá é um microclima. A Colômbia, que hoje é o terceiro maior produtor, né? O Maior Brasil produtor. Hoje está no topo dessa produção, seguido, se eu não me engano, do Vietnã, né? Em terceiro lugar, a Colômbia. Justo. E aí o que faltava para o nosso café, exatamente como o Emílio disse, faltava qualidade, mas isso não importava porque nós não tínhamos nenhuma tradição, não importava em termos, né? A ganância, no caso dos primeiros cafeicultores, era, não, vamos vender o máximo, não importa a qualidade. Então, vendia-se muito de má qualidade, inundou-se o mundo de café brasileiro e essa fama de que era barato e era tomável, mas não era excelente, agora está deixando de existir um pouco por conta da existência dos cafés finos. Mas o que importa, que eu gostaria, nessa perspectiva econômica, de registrar, é que o café vai ser a mola que vai jogar o Brasil e o mundo, de uma certa forma, no país moderno, no país industrializado. No caso do Brasil, os fazendeiros mais ilustrados e mais compenetrados da aplicação dos seus lucros, eles diversificaram o capital do café e partiram, então, para o comércio, para a indústria, mantinham seus cafezais. Mas, no caso de São Paulo, as primeiras indústrias foram para fazer justamente os sacos de juta para poder exportar o café, que antes eram importados, essa juta era importada da Inglaterra. Então, criou-se toda uma cadeia de produção. Uma cadeia de produção que jogou o Brasil, transformou num país moderno, porque a partir daí vem a estrada de ferro, vem toda a tecnologia por conta do café. O café foi determinante para isso. E, por outro lado, nós temos também o fato de não só ser esse indutor, mas ele trazer uma nova mentalidade para o país, porque então começam a circular as ideias, a cultura se aprimora, nós vamos ter, inclusive, muito em função dessa elite letrada, uma Semana de Arte Moderna de 22, e a partir daí essa história vai ser contada pelo café até praticamente 1930. Eu vou te interromper um pouco, sem dúvida, para falar sobre uma coisa que está aqui perfumando o nosso estúdio, que são amostras de café que o Emílio trouxe para a gente. O que você tem para apresentar? Você perfumou o estúdio aqui, tá até difícil se concentrar. É uma pena que a televisão ainda não tem esse recurso do aroma chegar em casa. Quem sabe chegaremos lá. Então, eu trouxe aqui algumas amostras só para diferenciar um pouco, né? Porque eu tenho um problema muito sério, Eliane, porque as pessoas que me perguntam, até da minha família mesmo, né? Quando me tornei barista, né? As pessoas me perguntam muito sobre marcas de café. As pessoas querem saber, aquele café tal, né? Te pedem logo a dica, me né? Pedem, Só que eu sempre contesto dizendo assim, olha só, uma marca de café, nós desde os tempos lá de Sócrates e Platão, nós pensamos as coisas pelo mundo das ideias, né? Então a gente vê uma marca e pensa, aquele café, marca tal, é bom. E eu costumo dizer que nós precisamos aprender, temos que aprender a pensar não na marca das coisas, mas no que tem dentro do pacote. Então, eu quero apresentar aqui cafés que não tem marca, né? E de uma maneira até diferente, tem gente que não conhece. Então, esses cafés que estão aqui mais ao fundo, que são verdes, é a nossa commodity, ou seja, ele é exportado do Brasil. O Brasil não é só o primeiro, alcançou agora o topo da produção. Nós somos os maiores produtores de café do mundo desde 1829, né? O Brasil produz 1/3 de toda a produção mundial. São 51 países que produzem café no mundo e o Brasil produz 1/3 da produção mundial. Ou seja, de cada 3 xícaras de café que se consome no planeta, 1 é café brasileiro. Uma é nossa. Então, o brasileiro desconhece, né? Quando a gente ouve falar da cotação de café, por exemplo, a gente ouve falar do café Conilon, que é esse aqui. É um tipo de café, uma espécie de café que... Temos duas, né? Desculpa te interromper aqui no Brasil. Na verdade, temos mais espécies, mas as mais importantes é o café robusta, ou no Brasil conhecido como Conilon, e o Coffea arábica. Tá?
os dois são de grande importância. 70% da produção mundial é de café arábica. O Brasil é um grande produtor das duas espécies. Alguns países, como Colômbia, Costa Rica, produzem só arábica, por exemplo. Mas nós produzimos as duas espécies. O Conilon, por exemplo, ele é muito bom para produzir café solúvel, porque ele tem mais concentração de sólidos solúveis, ele tem mais concentração de cafeína. O café solúvel foi inventado pelos americanos na Primeira Guerra Mundial como uma bomba de cafeína. Na verdade, quem gosta de café solúvel, saiba que está tomando uma pequena bomba de cafeína. Alta dosagem. E alta dosagem. O arábica, a ele são atribuídos as nuances, os aromas, as sutilezas de um bom café, né? Na verdade, o que a gente consome normalmente é um blend, é uma mistura de um com o outro, né? Esse café comercial, o café industrial que a gente usa, normalmente misturam as duas coisas. Infelizmente, no Brasil, como nós também temos uma produção de cafés muito voltada a atender ao mercado externo, nós também consumimos isso aqui, que é resíduos, né? Ou seja, a produção brasileira tem muito resíduo de café, são escolhas, cascas, pau, coisinhas que vão aparecendo e que quando ele é moído, né, na verdade, desaparece, né? Ali moído você não sabe em qual... Ali, por exemplo, no finalzinho... Mas interferem no sabor, né? A gente percebe. Não mesmo só no sabor, mas na saúde. Sabor e saúde. De que maneira, doutor Paulo? Quanto mais processado é o alimento, menos nutriente ele tem. Na verdade, o café, no processo de torrefação dele, ele perde os nutrientes, proteínas, carboidratos. A cafeína é uma substância mais conhecida, talvez historicamente tenha sido sempre a substância mais buscada, mais conhecida, mas quem toma o café ganha muito mais do que a cafeína, né? Então, as substâncias ativas do café, as substâncias que têm efeito nos diversos sistemas, elas permanecem em concentrações um pouco variáveis de acordo com o grão e com o grau de torrefação de preparo. Mas a quercetina, que é uma substância importantíssima na prevenção de doenças neurológicas, para a memória, para Alzheimer, para Parkinson, que tem muito nas uvas também, né? O ácido clorogênico, que é importantíssimo como antioxidante, para melhorar a absorção, diminuir a absorção de gordura e melhorar o metabolismo da gordura no fígado, é usado inclusive como agente emagrecedor, apesar de ser muito difícil ter um estudo ainda muito certo a respeito disso. Inclusive gerou uma moda de usar o café verde em cápsulas por causa da alta concentração de ácido clorogênico com um café ainda verde, né? E os bioflavonoides, os taninos, os polifenóis, que são essas substâncias antioxidantes que tanto se fala, o principal efeito dessas substâncias que leva a essa questão do café, chegasse a um estudo de mais de 1 milhão de pessoas, chegasse à conclusão que o consumo de até 4 xícaras de café por dia diminui o risco de morte por doença cardiovascular, câncer ou qualquer outro motivo, é por conta dessas substâncias que, em conjunto, provocam uma modulação inflamatória, ou seja, uma diminuição do ataque às células, uma diminuição da oxidação das células, uma diminuição da promoção da inflamação propriamente dita. O processo de adoecimento está muito ligado a esse desequilíbrio entre o quanto o nosso sistema imunológico está agindo de forma equilibrada e quanto ele começa a agir como se fosse uma guerra incessante. E aí há uma oxidação excessiva, há uma formação de radicais livres excessivas, maior do que a capacidade de remoção. E essas substâncias do café, os bioflavonoides, os polifenóis, que têm em concentrações variadas de acordo com o tipo de café e com o grau de torrefação, são extremamente protetores. Então, eu acredito assim, que quem vinha buscar no café só a cafeína, hoje está obtendo muito mais. Mas existem situações clínicas em que o café não é recomendado. Por exemplo? Por exemplo, já citei a hipertensão. Por exemplo, o café na parte digestiva, ele tem uma ação pequena, mas tem, relevante no bloqueio da absorção de nutrientes, principalmente no ferro. Então, algumas pessoas em situações mais vulneráveis, uma grávida que vai com certeza perder ferro pela diluição do sangue, uma pessoa que está com anemia, ou com sangramento, ou teve um sangramento, tem uma anemia, está precisando de mais ferro, se tomar um café junto numa refeição rica em ferro, eu vou comer feijão, vou comer beterraba, vou comer um fígado, está tomando uma xícara de café nessa refeição, ela vai diminuir de forma significativa, até 50% a absorção do ferro, né? Nas situações insônia, por exemplo,
eu costumo dizer, não substitua o descanso pelo café. Não se substitui porque sono por normalmente café. as pessoas costumam tomar o café, inclusive o estudante principalmente, para ficar desperto, acordado e conseguir aproveitar mais horas da noite, né? O café diminui a latência, diminui a qualidade do sono e durante o sono nós temos todo um processo regenerativo. A nossa saúde fica entre o desgaste e a regeneração. O sono é fundamental para essa regeneração, né? Se o café é utilizado para se manter acordado por mais tempo, o esportivo, a cafeína é consagrada como esportivo. Ela já passou durante algum tempo, ela é consagrada e já passou por alguns anos, em alguns períodos, como doping. Hoje não é doping, mas está em observação, porque determinadas quantidades de cafeína podem ser consideradas doping. Ou seja, o atleta está usando uma quantidade de cafeína para ter uma vantagem sobre o outro, mas pode estar fazendo mal à própria saúde e isso é considerado doping. Então, tem muita coisa sobre café para a gente conversar. A gente está com o tempo já estourado. Eu queria acrescentar um pouco, justamente que o café, por essa propriedade estimulante, ele foi fundamental na Revolução Industrial. Foi isso que transformou, porque o homem precisava estar ativo, precisava estar ligado no movimento das máquinas, era tudo compassado, o ritmo do relógio, e tomar café passou, sobretudo nos Estados Unidos, a ser um hábito cotidiano diário, tanto assim que os Estados Unidos são o maior consumidor de café do mundo. O Brasil é o segundo, Estados Unidos o primeiro. Então, marcou uma época histórica internacionalmente, assim como nacionalmente nós tivemos o Império do Café, o nosso império aqui com o nosso Dom Pedro II foi construído em cima do nosso café, e na República nós tivemos a República do Café. Porque antes de encerrar o programa, da gente se despedir, eu quero muito mostrar um site de notícias chamado BuzzFeed. Ele traz uma pesquisa que você só pode tomar café se passar nesse teste. Aqui tem várias perguntas, você responde verdadeiro ou falso e até tem a resposta. A primeira aqui, ó, verdadeiro ou falso, café preto não contém calorias. Eu acho que é falso. E eles, eu acertei. Tá aqui informações, ó, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma xícara de café preto contém 5 calorias, por aí. Uma margem de erro. Então, tem várias perguntas e respostas aqui curiosas, né? Enfim, é interessante a gente conferir. Quero agradecer a participação também do pessoal de casa. A gente, ao longo da semana, aí lançou na internet uma campanha sobre o melhor momento do dia para tomar café. E eu quero agradecer algumas participações, por exemplo, da Ellen Tamires, que disse que toma café na hora que acorda, não abre mão. O Carlos Ribeiro disse que a qualquer hora do dia é bom tomar o café. Quero mostrar seu livro, Ana. Muito obrigada. Muito da história do café, que inclusive a gente não pôde abordar aqui hoje. Está no livro da Ana, a história do café. Pela editora Contexto. Editora Contexto. E também outra edição aqui, no caso, do Dr. Paulo, com mais dicas de saúde, né? Sim. Só rapidinho, café descafeinado é mito? Café descafeinado não tem cafeína, mas tem as outras substâncias, tanto que um estudo mostrando a comparação com cafeinado e não cafeinado teve a mesma efeito na proteção da doença neurológica, porque é a quercetina e não a cafeína que tem efeito protetor. Tá bom, olha, muito obrigada, Emílio, pela sua participação. Tá aqui também, ó, a página do Emílio, Casa do Café no Facebook. Casa do Barista. Casa do Barista, perdão, no Facebook. Isso aí. Tem indicações de cursos, inclusive, né? Isso, a Casa do Barista é especialista em cursos de café há 12 anos, cursos de café e formação de barista. Então tá bom, facebook.com/Casa do Barista. Obrigada, Ana, também, Dr. Paulo. De nada, foi um prazer, um privilégio. A você de casa, um forte abraço. Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta-feira na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia ou da noite no futuraplay.org. Até a próxima. Tchau, tchau.